John Ronald Reuel Tolkien foi um escritor inglês, poeta, filósofo e professor de universidade, conhecido como autor das célebres clássicas obras de fantasia O Hobbit e O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Filho de pais ingleses, Tolkien nasceu na cidade de Bloemfontein, na África do Sul, e depois de ter perdido seu pai, ele, juntamente com sua mãe e irmão, mudou-se de volta para a Inglaterra. Ali, Tolkien concorreu à vaga na escola King Edward em Brixton, tendo sido aceito em uma segunda tentativa. Desde a morte da mãe, o rapaz dedicou seus estudos, demonstrando grande talento linguístico. Em 1915, os órfãos mudaram para a casa de Martin Birmingham. Em 1908, deu início à carreira acadêmica, ingressando no Exeter College da Universidade de Oxford. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial e Tolkien se torna noivo de Edith Bard. E no ano seguinte, mesmo recebendo com honra o diploma de literatura de língua inglesa, ele não consegue escapar da convocação militar. E em 1916, depois de se casar, ele é enviado para a guerra. Tolkien conseguiu sobreviver à Batalha de Somme, em uma mal-sucedida campanha na França, onde mais de 5.000 soldados foram mortos. Em 1917 nasceu seu primeiro filho, e no ano seguinte J.R.R. Tolkien foi enviado de volta para a Inglaterra por ter contraído tifo. E nesse período de dispensa começou a escrever o livro dos Contos Perdidos, que mais tarde mudaria seu nome para O Silmarillion, em 1919, quando Tolkien consegue retornar a Oxford. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, Tolkien iniciou verdadeiramente seu trabalho acadêmico como um cargo de professor universitário, se tornando um respeitador filólogo, se tornando especialista em diversas línguas antigas e modernas. Pouco depois, foi convocado para se realizar o projeto do New English Dictionary, onde pode demonstrar todo o seu domínio sobre os idiomas de anglo-saxões e dos episódios e princípios da gramática comparado com as línguas germânicas. Depois do nascimento de mais 2 filhos, Tolkien incluiu e publicou seu primeiro livro em 1925, com a colaboração de E.V. Gordon, Sir Gawain and the Green Knight, baseado em lendas folclóricas inglesas. A ideia de seu primeiro grande sucesso literário, O Hobbit, surgiu em 1928, quando Tolkien estava a examinar alguns documentos e outros papéis de alunos que pretendiam ingressar na universidade, e Tolkien contou que, ao encontrar uma das páginas totalmente em branco, escreveu nela: "Num buraco no chão vivia um hobbit", e foi aí a partir desse evento que lhe deu a ideia de começar a escrever um livro, 2 anos depois, tendo abandonado-o pouco tempo depois. Algum tempo depois, a reverenda Madge Cherry Ed teve acesso aos manuscritos de O Hobbit, que passou a Susan Dagnall, uma outra acadêmica de Oxford, que trabalhava para a editora HarperCollins. Os donos da editora se disseram ficar maravilhados com aquela história e encorajaram Tolkien a concluir o livro, que foi publicado finalmente em 1937, 9 anos depois do evento da página em branco. A história de O Hobbit foi tão aclamada pela crítica que Tolkien foi logo consultado pela editora para que escrevesse um novo livro. Tolkien ofereceu Silmarillion, que ele considerava sua maior obra, mas a editora recusou. Preferia que ele continuasse a história que havia criado em O Hobbit. Tolkien aceitou a proposta e deu início à maior obra e mais importante, que consumiu 12 anos de sua vida, desde o primeiro rabisco até sua conclusão, mas o que o faria o mais importante de escritores de todos os tempos, O Senhor dos Anéis. Depois de diversas discussões com a editora e muitos atrasos, em 1954, são publicados os 2 primeiros volumes, A Sociedade do Anel e As Duas Torres. Em 1955 foi publicado O Retorno do Rei, o terceiro e último que finalizará a formidável trilogia. Enquanto desenvolvia O Senhor dos Anéis, se aprofundou mais ainda pela paixão pelos idiomas. Logo cedo, tornou-se um grande conhecedor de grego e latim, e espanhol posteriormente. Depois veio italiano e francês, além do inglês. Ele conhecia cerca de 12 idiomas, além daquele que ele próprio tinha criado, como o élfico. Mas a língua com ele mais se encantou foi mesmo o finlandês, e usou sua gramática junto com o gaulês como base para línguas que mais tarde apareceriam em seus livros. E foi baseado nessas línguas que Tolkien começou a desenvolver seu mundo. Para ele, primeiro vinha a palavra, depois a história. Ele criou um mundo onde sua língua pudesse ser aprendida e falada, e também criou diversas lendas e contos ao redor dela. Tolkien criou várias línguas, como o Khosdu e o Valarin, mas nenhuma tão complexa e tão elaborada quanto as élficas. Também desenvolveu alguns sistemas de escrita, os sistemas Runas Angertas e Tengwar.
Recebeu o diploma honorário em letras da Universidade de Oxford em 1972 e posteriormente chegou ao seu último e mais respeitável título, o da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth. Tornou-se então Sir John Ronald Reuel Tolkien. No dia 28 de agosto de 1973, Tolkien sentiu-se mal durante uma festa. Na manhã do outro dia foi internado com úlcera e hemorragia. No sábado, descobriu-se uma infecção no peito. Com 81 anos de idade, nas primeiras horas do domingo, depois de 2 de setembro de 1973, J.R.R. Tolkien morreu na Inglaterra.